Irmãos, eu peço que você abra a palavra, a sua espada, lá em 1 Reis, capítulo 19. Essa palavra, ela foi a base de uma palavra que foi ministrada no nosso encontro de homens. Ou o nosso encontro de homens, meu irmão. Valeu, Léo, obrigado. Tá muito miado esse encontro de homens, tá não? Acho que um pouco mais de um ano atrás, um pouco mais de um ano, é a base dessa palavra, mas quero tratar com você um pouquinho diferente, com a Igreja de Cristo. E só para te contextualizar, nós falamos no capítulo 19, se você for lá no capítulo 17, a gente vai falar hoje sobre a vida de um homem chamado Elias, que foi um grande profeta do Senhor. E lá no capítulo 17, a Bíblia diz que Elias orou para que não chovesse em Israel. E combinado com o texto de Tiago, você vai conseguir perceber que foram 3 anos e meio que não choveu em Israel. Então, um homem que realmente vivia o extraordinário de Deus, né? Ele, durante esse período de um pouco mais de 3 anos que não choveu em Israel, chega o tempo em que o Senhor fala com ele para que ele se dirigisse, né, até o rei e falasse para o rei que voltaria a chover. Por conta disso, há um confronto com os profetas, né, onde havia Jezabel, que era a rainha naquela época, e havia profetas de Baal e de Azerá. E lá no Monte Carmelo, Elias faz, por meio de uma oração, toca o coração de Deus. Deus consome o holocausto. Estou super resumindo, é muito longa a história. Mas naquele momento ele mata 850 profetas, né, a fio da espada, como diz a palavra de Deus. Então a gente está falando aí de um homem extraordinário, um homem que viveu com o Senhor situações que talvez nenhum de nós tenha vivido e talvez nenhum de nós venhamos a viver tanto extraordinário. E eu quero falar hoje sobre a inconstância que mata planos. Então, 1 Reis, capítulo 19. E quando eu falei super resumido aqui sobre essa história, talvez venha no seu coração você dizer assim, uau, né? Que história maravilhosa. E o que faz com que nós, homens e mulheres de Deus, venhamos a crescer, quando nós nos deparamos com a Bíblia, é quando você consegue ler a palavra de Deus e se colocar naquele contexto, entendeu? É quando você consegue ler a palavra de Deus e fazer uma análise franca e clara de como está a sua vida em relação àquilo que você está lendo. Então, nesse momento, eu gostaria que você se colocasse no lugar de Elias e que você consiga, por meio de uma análise franca, saber se você teria uma postura diferente do que Elias teve. Então, 1 Reis, capítulo 19, vamos ler alguns versículos, vai ser um pouquinho longa a leitura. Vamos começar aí do versículo 1. Diz assim, ó. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Só para você entender, Acabe era o rei naquele tempo. E Jezabel, a rainha, a mulher do rei. Verso 2. Por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Aí o verso 3 diz assim, Elias teve medo e fugiu. Eu quero que você repita comigo, diga assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Beceba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, que é um arbusto que chega uns 3 metros assim, né? Todo florido, faz sombra lá. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Um parênteses, a situação. Elias recebe o mensageiro enviado pela rainha, dizendo que vai matá-lo da mesma forma como ele matou os profetas. Elias foge com medo, o que eu digo assim, é um instinto de sobrevivência da natureza humana, o medo. E quando ele foge, ele para embaixo de uma giesta e dorme. E ele foi acordado por quem? Um anjo. Só que é incrível isso, porque diz assim, um anjo o tocou, ou seja, eu não creio que foi assim, ó. Porque ele estava dormindo, deve ser, entendeu? Elias, meu irmão, te levanta e come. Ou seja, mais um sobrenatural. Elias, levante-se e come. Elias olhou ao seu redor
E ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O outro parênteses, mais o extraordinário. O homem está no meio de onde? Para onde que ele fugiu? Para o deserto. Então ele anda mais ou menos um dia dentro do deserto e dorme embaixo de uma giesta, que é uma árvore, um arbusto, e pede para morrer. Então ele não morre, um anjo o acorda, ele levanta a cabeça e tem o que perto dele? Um pão sobre brasa. Não era um pão velho, não era um pão que estava no chão, era um pão sobre brasa, um pão quente e um jarro de água no deserto. Então vamos lá. Verso 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna, passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Pausa. Eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 13. Se quiser, deixa marcadinho aí. 1 Reis, capítulo 18, verso 13. Eu vou abrir junto com você aqui, que essa eu não trouxe. 1 Reis, capítulo 18, verso 13. Isso daqui é para mostrar, irmãos, o quanto que, quando nós estamos desfocados, o quanto que muitas vezes a nossa mente é atormentada e você acaba tendo uma visão totalmente distorcida, até mesmo do contexto que você está vivendo. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 18, verso 13. Ou seja, antes de todo esse evento que ele está vivendo, diz assim, ó: por acaso não ouviste? Esse que vai falar com ele é Obadias. Obadias, que era era quem servia no palácio, o responsável pelo palácio. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma. Eles forneciam água e comida. Eu vou repetir para você o que Elias falou. Vamos voltar lá para 1 Reis 19, no final do verso 10. Sou o único que sobrou. Olha a visão distorcida, você está vendo? Quando você está com medo, quando você está fugindo, quando você está no cenário de angústia, olha o quanto muitas vezes você acaba caindo numa armadilha e você tem uma visão totalmente distorcida do que realmente está acontecendo. Amém? E agora também estão procurando tirar a minha vida. Eu voltei lá para 1 Reis, capítulo 19, verso 11, que era onde nós estávamos lendo, tá? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Um parêntese. Esse homem conheceu o Senhor. Diante de todo o extraordinário que aconteceu antes dele, um terremoto, vento, fogo caindo do céu, ele consegue perceber que não era Deus. Mas quando ele escutou aquele sussurro, ele fala: agora é o Senhor. Ele sai da caverna, bota o manto no rosto e se prostra. E Deus pergunta para ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. De novo a visão distorcida. E agora também estão procurando tirar minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, aí vem a resposta de Deus: reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, todos aqueles cuja boca não o beijou.
Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Vamos ler isso até aí. Uau, né? Um homem que, a gente não pode dizer assim, um homem que viveu o extraordinário de Deus, quando a gente lê essa palavra. A gente olha para essa palavra e vê assim, um homem que está vivendo o extraordinário de Deus. Porque muitas pessoas acham e falam assim, não, mas foi porque naquele momento Elias não conseguia ver que Deus estava com ele. Ele viu o fogo cair do céu, mas a partir dali parou. Não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, ele foge para o deserto. Um anjo vem e toca enquanto ele está dormindo. Manda ele levantar e comer. Ele come, depois volta a deitar de novo. O anjo toca de novo, manda ele se alimentar de novo. Ou seja, extraordinário atrás de extraordinário. Ele é servido com jarro de água no deserto. Então é mais o extraordinário de Deus. Então esse homem, por um aprisionamento, por medo, ele começa a viver uma inconsistência. Algo totalmente diferente, totalmente na contramão daquilo que Deus tinha apontado para ele. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre as inconstâncias das nossas vidas que matam os planos de Deus. Só para você entender. Os planos de Deus podem ser frustrados? É uma pergunta. Os planos de Deus podem ser frustrados? Não. E por que uma inconsistência que mata os planos de Deus? É porque aquilo que Deus quer vai acontecer. Mas você pode ser o inimigo de Deus nesse processo. Entenda isso. Estamos hoje dentro de uma igreja. Ia ser aberta uma igreja nesse lugar. Ia ser aberta uma igreja nesse bairro. Você estaria congregando numa igreja hoje. Entendeu? Eu poderia não ter escolhido atender esse chamado. Seria uma outra pessoa que você estivesse ouvindo em qualquer outro lugar dessa cidade. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus ia chegar até você. E você ia tomar uma decisão. E quando a gente fala sobre essas inconstâncias que matam os planos de Deus, eu quero que você traga à mente a quantidade de pessoas pelas quais você já falou de Cristo. A quantidade de pessoas pelas quais você já falou o quanto que Deus é bom. A quantidade de pessoas que diante de você falaram que acreditam que Deus é muito bom, mas que escolhem um caminho muito diferente daquilo que Deus quer. Você entende isso? Ou seja, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, mas você pode abortar esses planos na sua vida. Deus vai levantar outro, nós vamos ver aqui, Deus vai levantar outro para cumprir esse plano no seu lugar. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é que você nunca tema o tamanho do problema se Deus estiver com você. Deus estava com Elias. Deus estava com Elias. Nós conseguimos ver na palavra de Deus que Deus estava com Elias, mas ele teve medo. E quando eles têm medo, é nítido para cada um de nós que ele consegue ver o tamanho do problema. Ele acaba de viver uma experiência extraordinária a ponto de matar 850 profetas de outros deuses. E em algum momento ele faz com que o medo o vença. E qualquer semelhança não é mera coincidência para a vida de cada um de nós. Quantas vezes nós tomamos decisões que nos afastam de Deus por conta de medo? Quantas vezes nós nos deparamos em situações que são adversas e nós escolhemos fazer aquilo que Deus não quer, simplesmente por medo? Que você leve essa reflexão franca no seu coração. Porque se você tomar decisões somente por medo, você vai viver uma vida inconstante. Você pode abortar um plano de Deus na sua vida. Um parênteses. Eu recordo que chegou um momento que o Senhor começou a nos incomodar muito lá em Manaus, aí a Carla. E chegou um momento que eu não me sentia mais da parte da obra que nós fazíamos, da igreja, que era uma igreja que eu amava e que era a minha casa. E eu, com medo do que estava acontecendo comigo, porque eu estava começando a entender que o meu coração estava esfriando, como se eu quisesse me afastar da igreja, era esse sentimento mais ou menos que estava vindo para mim. Eu cheguei a recorrer ao meu pastor e falei para ele, meu pastor, eu estou orando. Eu não tô com pecado na minha vida, entendeu? Mas eu tenho sentido que eu não faço mais parte desse lugar, eu não entendo porquê. E ele abriu o sorriso e falou assim, meu irmão, é um chamado para a tua vida. E aí conversamos muito sobre isso, mas
Nessa época, quando ele falou que eu ia chamar na sua vida, a gente já estava com desejo de sair de Manaus. O que é que nós fizemos? Abrimos o mapa do Brasil. Onde é que nós queríamos morar? No sul, meu irmão. Morar no sul, querido. Abrimos o mato e vimos lá morar no frio, não precisa nem de ar-condicionado. Comecei a ver preço de casa baratíssimo. Não sei como está hoje, mas na época muito mais barato. A gente fazia uma comparação do preço da casa que a gente morava com o preço da casa lá no sul, era muito mais barato, muito mais em conta. Era mais ou menos assim, uma casa terra que a gente morava tinha um valor, lá dava para comprar uma de 2 pisos. Top, top. Aí o que é que vem no nosso coração? É de Deus, meu irmão. Aonde quer surgir na minha cabeça um negócio de um plano desse? É de Deus. E nós não fomos para o sul, entendeu? Vivemos para o norte. E quando a gente conversou sobre vir para cá, para Macapá, e eu trabalho numa instituição financeira e tinha uma função lá e tive que abrir mão dessa função por conta disso. O medo, ele bate na porta, entendeu? Tem um momento que a decisão que você vai tomar, o medo bate na porta. O peso da responsabilidade, muitas vezes, bate na nossa porta. E eu conversei com a Carla e falei, amor, a gente vai para lá. E na cabeça dela era assim, opa, a gente só faz mudar assim, né? Eu falei, mas eu tenho uma notícia para lhe dar, que eu acho que não é a mais agradável. O Senhor falou comigo, nós vamos ter uma perda financeira. Aí já, né? A gente já ficou meio assim. Aí ela perguntou para mim a pergunta básica, mas é Deus? É Deus. Eu falei, então, se é Deus, né? Vamos lá. Por que eu estou falando isso para você? Porque na nossa vida muitas vezes acontece exatamente dessa forma. A gente pode ter temor, entendeu? A gente não pode tomar decisões simplesmente pela circunstância do que está acontecendo. E você não pode olhar somente para o tamanho do problema, se Deus estiver com você. Ele vai sustentar. E eu dou um testemunho para vocês. Nunca faltou em casa. Nunca faltou em casa. Não significa dizer que em determinados momentos não foi apertado. Mas nunca faltou, graças a Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus está na jogada. Entendeu? Tem uma frase que eu já escutei de alguém aqui, acho que foi até da Carla ou da Aline, não sei. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Não é assim? Se Deus apontou, Ele vai fazer. Eu falei, é verdade. Eu acredito que Ele nunca vai te deixar passar necessidade. Entendeu? Para onde Ele aponta. Não significa dizer que para onde Ele aponta você vai ficar rico. Você vai triplicar teu patrimônio. Não. As coisas não funcionam assim com o Senhor. Mas certo é que você só não pode temer. Você só não pode ter medo e deixar de tomar decisões porque o problema é muito grande. Se Deus estiver na jogada, Ele vai estar contigo. Você entende isso? É incrível porque quando a gente fala sobre o tamanho do problema, na visão de Elias ele estava só. Na visão de Elias ele era o único que tinha sobrado. Entendeu? Na visão de Elias ele estava isolado em meio de uma batalha. Eu quero que você levante a cabeça nesse momento, se você está passando por alguma batalha, e que você perceba se você está só. Levante a cabeça, olhe para os lados agora. Você acha que você está só? Pode olhar para o lado, não se envergonhe não. Olhe para o lado. Mesmo que seja aquele irmão que não tem a melhor cara, assim, a melhor face, mas olha para ele, entendeu? Só para você entender. Olha para o coração, né? Como diz a palavra de Deus. Você entende isso? Irmãos, nós, eu falo nós, como igreja, continuamos morrendo afogados, cheios de boias ao nosso redor. Entendeu? Continuamos isolados porque queremos estar isolados. Entenda isso. Continuamos guerreando batalhas só porque você insiste em estar sozinho. Diante desse cenário de medo, diante desse cenário de dificuldade, diante desse cenário de um problema difícil, você não está só. Deus está com você. Eu vou dizer assim, se você tem buscado Deus, Deus está com você. Se você quer ter uma vida de qualquer jeito, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Deus não está contigo. Entendeu? Deus não está contigo. Mas se você é uma pessoa que tem buscado o Senhor, se você é uma pessoa que tem orado, se você é uma pessoa que tem buscado intimidade com Jesus, Deus está com você. E Elias não identificou naquele momento por medo e fugiu, talvez não achando que Deus estivesse com ele naquele momento, mas certo é que a Bíblia mostra que ele achava que ele estava só. Ele achava que ele era o único profeta em Israel que estava vivo, porque Jezabel tinha matado todos os outros. E a Bíblia diz que ele já tinha informação de que 100 profetas estavam isolados em 2 cavernas, e agora Deus traz uma informação para ele e fala assim, olha, existem 7.000 que não se dobraram. Entendeu? É porque muitas vezes, irmão, no cenário de medo, sabe o que a gente faz? A gente fecha os olhos. Entendeu? Diante do cenário de medo, a gente infelizmente fecha os olhos e blinda o coração.
e você fala assim, eu tô só. Não tem quem possa me ajudar, esse problema é muito grande. Não tem quem possa me ajudar porque o problema que eu estou vivendo hoje ninguém nunca viveu. Entendeu? É possível que você viva problemas hoje que são diferentes da maioria dos irmãos. É possível que isso aconteça. Mas se você é uma pessoa de fé, você acha que Deus não pode dar sabedoria para resolver o teu problema? Você acha que Deus não tem poder e autoridade suficiente para resolver a situação que você está passando? Então não deixa com que o medo venha a te paralisar. Não deixa com que o medo venha a abortar um plano de Deus maravilhoso que Ele tem para a tua vida. A Aline falou um pouco antes aqui sobre cheque. Você vem aqui no cheque. Você não pode fazer desse momento um momento de religiosidade. Você não pode fazer isso. Eu ainda não estou como eu gostaria de estar. Eu entendo você. Eu entendo que é um trajeto. Eu entendo que é um processo. Entendeu? Eu entendo. Não, mas então não vou mais. Calma, não se desespere, calma. Mas busque ajuda. Se você acredita, se você consegue perceber que hoje você não está onde deveria, se você consegue perceber que hoje você não vive os planos de Deus que você deveria estar vivendo, busque ajuda. Nós temos células, células de casais, células de mulheres, agora de senhoras, células infantis. Abra o seu coração, busque ajuda. Não morra sozinho, entendeu? Não morra sozinho com boias ao seu redor. Não permita com que o seu problema que você acha que é muito grande, ele venha a te tornar uma pessoa inconsistente. Não permita com que você tenha uma vida com Deus como se fosse um batimento cardíaco. Já viu como é o batimento cardíaco, né? Ele vai lá em cima, aí você tá, uau, você sai daqui aleluiado, você sai no nível hard de fé. Aí acontece o primeiro problema, você vai lá embaixo. Entendeu? Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, você vai lá em cima. Aí já não é mais em cima como o outro, é um pouquinho menor. Aí lá, pronto, daqui a pouco faz assim, ó. Pi, morreu. Desviou. Entendeu? Você fica nessa vida inconstante, tem uma hora que você cede. E tem uma hora que você morre. Leve esse barulho no seu coração hoje. Pi. Entendeu? Não deixe que isso aconteça com você. Não deixa com que o medo te vença. Todos nós temos temores, todos nós temos medos. Todos nós, sem exceção. Volto a falar, o medo é um instinto de sobrevivência. Ele só não pode te paralisar. Entendeu? Todos nós vamos viver algo com o Senhor que talvez seja, em muitos aspectos, muito diferente do que a gente deseja ou desejou viver uma vida inteira. Entendeu? Talvez nós venhamos a viver isso. Talvez hoje você está focado totalmente numa carreira, e de repente o Senhor te dá um chamado e fala assim, meu irmão, abandona tudo e vem. Agora tu vai ver da obra. Como é que você agiria, sinceramente? Sabe o anjo que tocou lá em Elias, no deserto? Você acorda um dia, um anjo, meu irmão, Deus manda te dizer que larga o que você está fazendo, agora você vai virar um pregador do evangelho. Aí você nunca leu a Bíblia nenhuma vez. Sinceramente, o que é que você faria? O que é que você faria? É uma pergunta franca. O que é que você faria? Você teria coragem de atender esse santo chamado? Amém, Senhor. Eu dou amém por você hoje. Depois você dá por você mesmo. Amém. Glória a Deus. Porque, irmãos, todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, vamos nos deparar com Deus. Eu sempre falo sobre isso. Todos nós, sem exceção, vamos nos deparar com Deus. A larga diferença é se você vai encontrar um pai, para aqueles que acreditam e creem em Jesus, ou um juiz, para aqueles que escolheram ter qualquer vida. Essa é a diferença. Você acredite ou não acredite, não vai mudar essa realidade. Escute isso hoje. Não vai mudar essa realidade. Amém. Eu vou fazer por você, não se preocupe. Aí o que eu estava falando antes, se você não fizer aquilo que tem que ser feito, Deus levanta outro em seu lugar. Olha aqui, essa palavra que nós lemos, no verso 16, diz assim, ó. E Jeú, filho de Nícia, o Girais, rei de Israel, e a Elishá ben Shafate, que é Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel Meloá, o juraste para ser profeta em seu lugar. Então ele fala assim, ó, o Girais, Jeú, filho de Nícia, para ser rei em Israel, e o Girais, Eliseu, para ser profeta em teu lugar. Ele estabeleceu uma ordem para ele: ungir Israel como rei,
ungir Jeú como Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei em Israel e ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Você conseguiu ver que existe uma ordem? Qual foi o que Elias fez? Ele falou: a mulher está atrás de mim, meu irmão, vou ficar andando à toa por aí. Vai que ela me encontra. Não, meu irmão. Hashtag partiu Eliseu, né? No dia de hoje seria assim: mandava o zap: Eliseu, tu tá onde, meu irmão? Bora se encontrar à noite, madrugada, em tal lugar, que eu tenho que te ungir no meu lugar. Tu vai ser profeta. Olha essa novidade top. Hoje seria assim, intocado, com medo. Mas Deus não disse que levantaria alguém para ajudá-lo. Quando você vai ver na palavra, ele não diz assim: e tu vai ungir Eliseu, entendeu? Para ser profeta, ele vai andar contigo, vai te ajudar. É isso que Deus diz? Não. Vai ungir Eliseu em teu lugar. Deus conhece o coração de todos nós. Entendeu? Ele fala assim: Elias, cara, eu sei que não está dando para ti. Eu sei que está pesado. Eu sei que tu não vai avançar, meu irmão. Tu vai parar. Então faz o seguinte: eu vou levantar outro no teu lugar. É os planos de Deus que nunca são frustrados. Existe plano de Deus para a vida de cada um de nós aqui nesse lugar. Existe plano de Deus para a vida dos seus filhos. Entendeu? Se você não cumprir, Deus vai levantar outro para cumprir. Porque os planos de Deus nunca são frustrados. Leve essa no coração também. Você entende isso? Ou seja, Deus levanta Eliseu para ser profeta no lugar de Elias. Ele fala: unge reis antes e levanta Eliseu. E unge Eliseu. Aí Elias vai, faz o atalho e unge logo quem? Eliseu. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Se você for ler as escrituras, você vai conseguir perceber que Eliseu foi utilizado por Deus, foi usado por Deus para o dobro de milagres que Elias fez. Entendeu? Depois você vai lá e dá uma conferida na Bíblia. Então Eliseu foi usado por Deus e há o registro do dobro de milagres que Elias fez. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Elias tinha muito mais para viver de Deus e escolheu por meio de uma inconsistência não fazê-lo. Mas os planos de Deus nunca são frustrados. Aí uma pergunta franca, mais uma. Se está no celular, anota. Se está no zap, anota. Sei lá onde você está, anota. Não tem onde anotar, pede a caneta do vizinho. Qual é o plano de Deus para a sua vida? É uma pergunta franca. É uma pergunta simples. Simples. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Simples. Meu irmão, tradução Renzo Nobre, né? Para que tu está vivendo hoje, querido? Por que tu está aqui, respirando ainda sobre esta terra? Qual é o plano de Deus para a tua vida, meu irmão? É simples assim. Simples, simples. E a resposta de você pode ser assim: eu sei, é esse daqui eu sei. Ou pode ser: eu não sei. Se for não sei, top, você é sincero com você mesmo. Glória a Deus por isso, que bênção. Mas hoje é o dia de você descobrir. Entendeu? Hoje é o dia de você fazer uma oração franca e sincera nesse lugar e perguntar: Senhor, eu não estou aqui por acaso, não, sério. Eu tenho uns, sei lá, X anos. Eu fiz, olha, eu já ia falar 45, fiz 46. Eu sei que não parece. Não pensa que eu tenho mais, eu tenho menos, entendeu? Mas qual é o plano de Deus para a sua vida? Por que você ainda está pisando sobre esta terra? Entendeu? É uma pergunta que você tem que se fazer de uma forma franca. A Bíblia nos ensina que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos de Deus que você tem dado hoje? É uma pergunta sincera, franca, simples. Faça uma reflexão sobre isso. Sincera. Faça uma reflexão simples e sincera sobre isso. Veja se você tem frutificado no reino. Entendeu? Veja se você tem dado os frutos do Espírito. Veja se você tem realmente cumprido aquilo que Deus estabeleceu que você faça. Simples assim, simples assim. Porque se você não fizer, o que vai acontecer? Ainda bem que 3 aprenderam. Eu vou dar oportunidade para você repetir pelo menos o que eu vi. Se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. Deus vai levantar outro. Só que sabe o que não vai adiantar? Chegar diante de Deus no grande dia. E aí, fulano? E aí, Renzo, como é que foi? Opa, Cristo! Tem um texto, tem um videozinho muito top. Jogaram no grupo da igreja, foi? Que tem um rapaz que ele vem abraçando um, abraçando o outro, e vai mostrando as pessoas como se fosse uma reunião. Alguém já viram esse vídeo? Aí vê Paulo, né, cheio de intimidade com Jesus, né? Aí quando chega a Eva, ela vem abraçar ele e fala: não, peraí, não fala com Eva. Não tem um negócio desse.
É muito dentro disso, sabe? Eu sei que ali é uma paródia, né? Uma brincadeira, mas como vai ser no grande dia, meu? Olhar dentro daqueles olhos de fogo, ele olhar para você. Aí, Renzo, meu Deus, chega, eu me arrepio, meu irmão, chega a dar vontade até de chorar. Renzo, Jesus, eu não fiz por quê? Eu já ia logo assim, Senhor, me perdoa por quê? Entendeu? Pra clamar pela misericórdia, porque eu sei que ele é misericordioso. Mas e se ele chamar teu nome, né? Anderson. E aí, Anderson? Ô, meu irmão, o Senhor foi até aquele dia, mas dali pra frente o Senhor viu? Entendeu? Porque a gente vai barganhar, a gente tem... É na nossa natureza dar desculpa. Entendeu? Não estou dizendo que você vai dar desculpa, tá, meu irmão? Estou dizendo que... Você entendeu? Entenda isso. Porque é da natureza humana a gente se defender terceirizando responsabilidade. Ah, mas foi ele, foi ela, foi não sei o quê, foi porque não, porque aconteceu. Olha, o Senhor pedi para ti condição, tu não me deu, meu irmão. Eu queria dar comida para os pobres. Meu irmão, eu não queria que eu desse comida para os pobres. Eu queria que, sei lá, que tu fosse cuidar de criança, meu irmão, dentro de um ministério e tal, entendeu? Eu queria que você fosse para tal lugar para pregar sobre... Não queria isso. Eu queria que você tivesse dado atenção para os seus filhos. Cara, os seus filhos, você perdeu os seus filhos. Eu queria que você... Só que eu pedi de você foi fidelidade. Você não foi fiel. Então, faça essa reflexão. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Você tem mais de 3 anos de idade? 5 anos de idade. E você já tem um discernimentozinho. Se você tem mais de 12, todo mundo aqui tem mais de 12? 12 em um mês é mais de 12. Por favor, matemática. Por favor. 12 em um dia e 1 hora é mais de 12. Por favor, por favor. Se você tem mais de 12, você já sabe o que é certo e errado. Você já sabe as decisões que tem que tomar. Tem 20, né, Lizzie? Então, 11. Entenda isso. Entenda isso. Leve o relacionamento com Deus a sério. Esse aqui já era um plano mesmo. Leve o relacionamento com Deus a sério. Eu vou te esperar para continuar, tá? Não vá fugir não, por favor. Mas entenda isso. Leve isso no coração, entendeu? Se você não está tendo uma vida pelo acaso até hoje, se você não está vivendo de qualquer jeito, se você não está, ao invés de vivendo, sobrevivendo, entendeu? Sobrevivendo em um relacionamento com Deus faz muita diferença isso. Amém. Eu falo por você ainda. Terceiro ponto, somente a permanência vai te fazer viver planos de Deus. Olha o que diz o verso 17, diz assim, ó: quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir de Jeú, Eliseu o matará. No próprio plano de Deus, ele tirou Elias da jogada. Você conseguiu perceber? Você conseguiu perceber? Ele não falou assim, Elias, se passar de Azael, quem escapar da espada de Azael, Jeú vai matar. Quem fugir de Jeú, ou tu ou Eliseu, meu irmão, vocês dois vão. Não. A Bíblia já diz, meu irmão. Quem escapar, entendeu? Quem fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Naquele momento, Elias, ele meio que se apresenta como aquele soldado abatido. É o guerreiro que está dando baixa. É o cara que cansou, meu irmão. É o cara que ele já estava pesado para ele. É o cara que entendeu que não dava mais, estava cansado. É o cara que já estava sem paciência. Entendeu? É aquele que achava que, meu irmão, não adianta mais. Não dá mais para mim. Porque não conseguiu ver Deus. E às vezes a gente age exatamente assim. Dentro de casa, a gente olha para o nosso cônjuge e fala, não, cara, não, parei. Meu irmão, não. Como diz no Pará, né? Lá no Afuá, tua terra. Não tua de trás de você. Parei para ti. Não é assim que fala no Pará? Parei para ti. Não, parei para ti. Entendeu? Às vezes a gente cansa de um plano de Deus que é o casamento. A gente cansa de um plano de Deus que é o casamento. A gente fala assim, não adianta mais. Olha, não consigo. Não, meu irmão, e você abandona esse plano. Porque eu falo para você, casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Se você não está vivendo uma bênção hoje, busque ajuda, porque casamento é uma bênção. Entendeu? Entenda isso. Às vezes o jovem cresce, inteira 18 anos, 19, 20, sei lá quanto, e fala assim, eu quero ter liberdade, meu. Eu quero ter liberdade. Eu vou sair de casa. Vou sair debaixo dos meus pais. Eu quero fazer o que eu quero. Entendeu? Você cansou daquela vida de ordem.
E quem está te dando ordem te ama pra caramba e quer cuidar de você. Entendeu? E te disciplina, te doutrina, mesmo que você seja adulto. Aí você cansou, você é o soldado abatido. Para você, já chegou na tampa, né? Não dá mais para mim. E você aborta a missão. Ou eu recordo que numa época eu e a Carla, a gente teve muitos problemas em casa de entendimento, né? E eu quis abandonar o negócio de liderança, de célula. E chamei meu líder para entregar na mão dele, né? Falar assim, meu irmão, levanta outro em meu lugar aí, entendeu? Não dá mais para mim. Fazia seminário, trabalho, ainda tinha que cuidar de gente. Falei, meu irmão, não estou cuidando nem dos de casa, não está dando certo, né? Não está dando certo em casa, como é que eu vou ensinar os outros na rua? Essa era a minha mente na época. E cheguei para entregar pro Hakuei. E o Hakuei, já falei isso aqui, né? O Hakuei, levei ele era japonês. Hakuei, dá para perceber que ele era japonês, né? Hakuei Murayama, o nome dele, lembro até hoje. Eu levei ele no restaurante japonês e fiz toda a casinha para ele para entregar, né? Ele comeu lá, japonês come pouco. E falei para ele, meu irmão, não dá mais para mim, cara. Ei, Hakuei, olha, tô tendo problema em casa, não tá dando, eu queria te entregar a liderança. Nós éramos líderes de casais na época, de célula de casais. E ele falou ele perguntou para mim e falou, meu irmão, bora ver a Bíblia? Eu falei, vamos embora. Ele falou, procura na Bíblia aí, pode dar o Google aí. Procura um homem desocupado que Deus chamou. Aí eu puxei na mente assim, não tem, né? Deus não chama desocupado, meu irmão. Deus não chama homens que não têm compromisso e mulheres sem compromisso. Deus não chama. Pessoas sem compromisso, Deus não chama. Deus não chama. Deus chama homens que têm compromisso. A gente olha para a história de Saulo de Tarso. Aí você olha, não, que compromisso é esse, meu irmão? Era o perseguidor da igreja. Era. Mas ele achava que estava fazendo em nome de Deus. Ele só perseguia a igreja de Cristo porque ele achava que Cristo era um blasfêmio, Jesus era um blasfêmio que morreu lá na cruz. Ele fazia em nome de Deus. Ele era comprometido, meu irmão, em perseguir cristão. Então Deus fala assim, meu irmão, esse é comprometido. Bora, vem. Então Deus não chama pessoas desocupadas. Entendeu? Para você entender que você não pode se comportar como um soldado abatido. Que era o que eu estava me comportando lá. Ele falou, vê se ele chamou um desocupado. Aí eu olhei e falei, não, realmente não chamou não. Ele falou, pois é, tá ruim, meu irmão, tá? Eu tava no 2º ano do seminário. Ele falou, Renzo, eu vivi essa tua mesma vida. Mesmo igualzinho, 4 anos. Aí eu falei, meu irmão. Aí me deu vergonha. Ele tinha conseguido. Então eu falo para você hoje, existem situações que você está passando que você pode achar que são muito difíceis. Conversa com quem já as viveu. Entendeu? Você vai conseguir perceber que existem pessoas que estão lá na frente, que viveram exatamente o que você viveu e venceram. Não existe um manual, manual de como se dar bem com o marido. Tem uma série de ações que dá certo. Entendeu? Mas não existe um manual certo. Mas existem pessoas que têm experiência e estão lá na frente. Criação de filho. Tem gente que já tem filho grande que deu certo. Entendeu? Então procure se aconselhar com quem já tem filho grande e deu certo. Ou com quem é filho pequenininho. E você vê, rapaz, que menino educado, que menino obediente. É esse aí que você tem que se aconselhar. Tá dando certo lá. Não deixa com que a tua vaidade te vença. Muitas vezes a gente não busca ajuda por vaidade. Vaidade. É melhor do que eu? Não é melhor do que eu, por que eu vou buscar ajuda? Não é melhor do que eu. Não é nem bonito, né? Entendeu? Eu vou buscar ajuda pra quê, rapaz? Vai me ajudar em quê? Uma das pregações mais profundas, até hoje que eu me deparei sobre perdão, foi de uma senhorinha de uns 60 anos. E quando ela subiu para pregar, eu estava no encontro e não era convertido ainda, pelo menos eu olho para a minha vida, eu não era convertido ainda. E quando ela subiu, minha mente, o que é que essa velha vai me ensinar, meu irmão? Uma hora dessa, nossa, o que é que essa velha vai me ensinar? Dona Socorro, Maria do Socorro. E eu fiquei muito constrangido com o que ela disse sobre perdão e me rendi a Cristo naquele dia por meio daquela pregação. E às vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor exatamente assim. Seja franco você mesmo, que eu vou falar agora. O que vai me ajudar, meu irmão? Entendeu? O que vai me ajudar? Tem isso aí que já vi que tal coisa que fez não sei o que, tal. O que vai me ajudar? Porque você não olha para o que a pessoa pode te ajudar, você olha para os erros. Se ela já errou em alguma coisa na vida. Uma vez eu vi ela discutindo no supermercado. Vai me ajudar o quê? Como tratar o marido e a mulher? Eu vi uma vez ele discutindo no supermercado. O que tem a ver com o tratamento de homem e mulher? Entendeu? Porque muitas vezes seus olhos estão só na crítica do irmão. Você olha só porque ele tem de ruim. E você é o bom, né?
A gente critica os outros, a gente é bom pra caramba, é muito melhor que os outros. A gente critica os outros. Entenda isso. Aí você não permite ser ajudado. Aí sabe o que acontece? Você morre cheio de boi ao seu redor. Então somente a permanência vai te fazer viver planos com Deus. Então permaneça firme. Se você chegou aqui hoje angustiado, permaneça firme. Calma, calma, calma. Mas busque ajuda, não fique só. Se você ficar só, você provavelmente vai sucumbir. Um outro aspecto, a inconstância te impede de viver de Deus. É incrível porque eu acredito, eu vou falar o que eu acredito, a Bíblia não deixa claro, tá? E tem uma regra que diz assim, ó, o que a Bíblia não diz com clareza, você não pode afirmar com certeza. Entendeu? Então a Bíblia não deixa claro. Mas eu acredito que Elias, ele meio que atalhou a missão por medo. Entendeu? Qual foi o medo dele? O medo foi de realmente a Jezabel, aqueles soldados que ela enviou para matar os profetas, que eles o encontrassem e o matassem. Eu acredito que seja isso. Por isso que ele buscou logo ir atrás de Eliseu. Entendeu? Para ungir o rei. Eu acredito nisso. Porque a Bíblia deixa alguns sinais nesse sentido. Mas nota que a partir daí não existe mais planos de Deus para a vida de Elias. A partir do momento com que ele escolhe fugir, com que ele tem medo e tal, Deus só fala assim, meu irmão, então faz o seguinte, passa o cajado, como a gente chama no dia de hoje. Então passa, meu irmão, unge lá Eliseu. Unge os reis e tal, mas assim, unge Eliseu. Entendeu? Dá continuidade ao meu plano. Elias, olha só. Dá continuidade ao meu plano. Unge Eliseu. Ele fala para ungir todo, mas unge Eliseu. Então Elias olha e fala assim, não, ungir o rei. O cara que vai ser meu substituto, ele pode fazer. Podia ou não podia? Podia, porque ia ser profeta. Ungir o segundo, ungir Azael, beleza. Ungir Jeú, beleza, que é outro rei. O cara pode. Mas quem podia ungir Eliseu naquele momento? Quem é que podia ungir Eliseu para dar continuidade aos planos de Deus? Somente Elias. Então, conhecendo Deus, ele fala assim, não, já sei. Esse aqui eu tenho que fazer. Os outros ele pode fazer. Você entendeu? Ou seja, ele acaba abortando os planos de Deus também, da mesma forma. O soldado abatido. Ele atalha os planos e qualquer semelhança não é mera coincidência com cada um de nós. Às vezes a gente se propõe a viver somente a metade. Às vezes a gente se propõe a viver somente um pedacinho de toda uma vida com Deus. Às vezes hoje, pode ser, e olha para trás, o único dia que você adorou o Senhor durante a semana inteira pode ter sido hoje, aqui nesse lugar. Então você está vivendo somente um pedacinho de uma vida inteira que você pode viver com o Senhor. Você entende isso? Então, essa inconstância, ela vai te impedir de viver planos extraordinários do Senhor. Essa inconstância. Eu já tive a oportunidade de aconselhar algumas pessoas. Eu lembro que, às vezes, quando a gente se converte, a gente entra... É imaturo, a gente quer fazer tudo de qualquer jeito, sabe? Eu lembro que eu me converti, falaram sobre jejum, eu falei, meu irmão, vou ficar só na água. Primeiro, sabe, eu vou ficar só na água uma semana. Eu consegui? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Entendeu? Não, eu vou orar, meu irmão. Deus é que eu tenho muito maravilhoso, Senhor, obrigado. Eu vou orar 8 horas por dia, meu irmão. Quando eu me converti, eu vou orar, eu vou buscar Deus assim 8 horas por dia. Eu consegui? É claro que não. Entendeu? Por que eu não consegui? Eu tive a vontade. Eu vou falar para vocês, eu tive vontade. Por que eu não consegui? A gente age só pela emoção e leva uma vida inconstante. Aí a gente chega aqui e fala, ai Deus, eu te entrego tudo. Tudo, Senhor, tudo. Tu é meu, eu sou teu. Eu te entrego tudo, tudo. Ai, me leva hoje. Eu já orei em culto assim, tá? Me mata, Senhor, me leva e tal. Me mata hoje, Senhor, eu tô contigo, me leva, me dá. Aí tu sai daqui, o irmão tá na chuva, andando a pé. Tu tá no teu carro e tu não dá uma carona, meu irmão. Tu quer ser usado por Deus e tu não dá uma carona. Tu não vai nem carregar. Se tu fosse carregar o irmão, e tem uns aqui que se você olhar são pesadinhos como eu, mas tu vai de carro, meu irmão. Tu quer tanto fazer as coisas para Deus, tu não quer dar uma carona. É sério.
Mas aqui, se você... Aí volta volta antes a fita, né? Aí vê. Aí imagina Jesus olhando e falando... cara, sério. Não faz isso, filho. Tu não vai fazer. Não faz isso. Vai de... Calma. Vamos. Bota a cabecinha no lugar e calma. Porque em nome de Jesus, cara, se você já fez as orações de entrega completa para Jesus, como eu já fiz, entendeu? Não viva pela emoção. A emoção, ela vai te levar a uma vida inconstante com Deus. Viva como Deus quer, entendeu? Viva um relacionamento de maturidade. Eu dou a vida por aquela mulher ali, ó. Aquela ali, levanta você mesmo, bichinha tá até dodói, entendeu? Eu dou a vida por aquela mulher ali. Eu dou CT pra você. Se tiver uma onça, eu vou pra cima, eu pulo, eu mordo também. Sem morder, meu irmão. Meu irmão, eu vou, minha unha tá até meio grande, eu agatando a onça, ela vem, eu vou em cima. Só que nem sempre na vida eu consigo me comportar como um homem que daria a vida por ela nas coisas mais simples. Mais simples. Posso dar um exemplo? A gente vai dormir. Eu deito, ela não deita. Ela está em pé, meu irmão. Ela vem, ela deita pro outro lado da cama. Amor, apaga a luz. Ô, meu pai. E às vezes eu acabei de orar falando assim: Senhor, abençoa, meu Deus, o Senhor sabe, eu estou aqui, eu quero cumprir teus planos. E seja bênção na tua vida, entendeu? Você entendeu? É o renzexia, né? Vai lá, apaga a luz. É sério. Ou então eu estou dormindo de madrugada. Amor, me assusta, né? O que foi, amor? Amor, você pega um copo d'água. Tu é doida, meu irmão, é melhor. Entendeu? Mas eu dou a vida por ela. Não quer pegar um copo d'água. E às vezes a gente está até acordado mesmo, tá nós dois aqui. Meu irmão, se puxar na fita métrica, ela tá às vezes até do lado dela, é mais perto para ela. É mais perto para ela, mas ela fala assim: pô, tô com uma sede. Você pega um copo d'água para mim? E eu vou te falar, ela me serve muito, cara. Me serve demais. Não é me serve assim de me servir, entendeu? Mas me serve em muitas áreas da minha vida, de me levar um copo d'água, por exemplo, ela faz de boa. Eu tenho mais dificuldade de levar um copo d'água para ela do que ela para mim. Entendeu? É mais ou menos assim, eu não preciso pedir um copo d'água para ela trazer para mim, ela traz sem eu pedir. Seria isso. E ela tem que pedir para mim para eu poder levar para ela. Seria mais ou menos isso. Você entendeu? Só que a gente faz orações emocionadas nesse lugar. Entendeu? Somente debaixo da emoção. Então, é o último ensinamento. Não viva um relacionamento com Deus somente com emoção. Porque senão você vai ter uma vida inconstante com Ele. Faça orações sim. Orações francas, sinceras. Mas lembre-se dessas orações. Lembre-se dessas orações. Entendeu? Para que você possa ter um relacionamento maduro. Quando eu falo assim, eu dou a vida, né? E nos momentos mais simples, a gente acaba negando, sabe? Acaba tendo um comportamento totalmente diferente. Então acaba não me comportando como alguém realmente que daria a vida. Amém? Então, convido a ficar de pé. Quero ter um tempinho mais de oração do que o convencional. Eu nem sei se eu passei muito Acabei não olhando o relógio hoje. Mas nós falamos hoje sobre essa inconstância que mata planos. E eu vou falar para você assim, eu não estou aqui e não tenho a soberba. Eu não tenho a soberba e a pretensão de minimizar quem foi Elias na palavra de Deus. Foi um grande homem de Deus, foi um grande profeta. Foi um homem ousado, um homem corajoso, um guerreiro valente de Deus. Mas a gente consegue perceber que em algum momento ele se permitiu olhar para o problema e ser vencido pelo medo. E o grande convite que eu tenho para fazer para você hoje é que você não tenha medo. Não importa a direção que Deus der, não importa aquilo que o Senhor tem falado contigo, ou até mesmo aquilo que Ele tem silenciado. Entendeu? Se de repente hoje você está inserido num lugar onde você percebe que você tem um problema que está grande, às vezes impossível de resolver aos seus olhos, e por conta disso você escolhe se isolar, ou por conta disso você escolhe estar no lugar onde o medo tem te vencido até hoje, eu quero orar com você nesse momento. Eu te convido a fechar os olhos. Quero orar com você.